agora eu vou convidar a professora Tércia Moreira. A professora Tércia, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é da área de enfermagem pediátrica e assistência integral à saúde da criança. Atualmente é vice-líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Vacinação e membro da Câmara Técnica Assessora em Imunizações do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Tércia, pela sua presença novamente. O título da sua apresentação é Novos dados sobre o status atual da cobertura vacinal e consequências já sentidas no Brasil. Ótimo. Bom, eu agradeço, agradeço ao Mark Baroni, o coordenador do fórum, DCNTs, pelo convite, e gostaria também de cumprimentar, os painelistas e dizer que eu estou muito honrada, com o convite e pela oportunidade também de escutar aqui as referências em imunizações, compartilhando conosco as experiências, Então, agradeço imensamente. Então, o título da apresentação são os novos dados sobre o status atual da cobertura vacinal e as consequências já sentidas no Brasil. Primeiro, eu vou trazer a contextualização. Os nossos colegas aqui, os painelistas, já trouxeram a situação da cobertura vacinal no Brasil. Vou trazer o objetivo do nosso estudo, principalmente a justificativa pela qual nós escolhemos uma vacina. Nós escolhemos a vacina do HPV. E, por fim, os dados sobre a vacinação do HPV e as considerações finais. Então, no Brasil, em 2020, nós estamos aí com essa situação, Cobertura da vacina contra o sarampo alcançando 73%, da pólio em menores de 1 ano, 83%, ou seja, nenhuma vacina aí, nenhuma das duas vacinas alcançou a meta de 95%, da cobertura vacinal. Um dos motivos é o impacto da pandemia da Covid-19. Nós temos vários trabalhos aqui, o nosso grupo já publicou vários trabalhos mostrando o impacto da cobertura, na cobertura vacinal, da febre amarela, tríplice viral, a vacina meningocócica, e além de outros trabalhos de colegas que apontaram esse impacto da pandemia nas coberturas vacinais. Então, o que já estava ruim conseguiu sofrer o impacto da pandemia, Então, pode ter piorado a cobertura vacinal no Brasil em vários aspectos. Nós vamos apresentar a situação da cobertura da vacina contra o HPV e por que nós escolhemos a vacina contra o HPV. A vacina contra o HPV também sofreu o impacto da pandemia. Esse trabalho também foi publicado pelo nosso grupo, e desde 2014, quando a vacina foi introduzida no calendário vacinal dos adolescentes, a meta de imunizar 80% do público-alvo nunca foi alcançada. Então, essa vacina chama muito atenção. Sempre chamou muito a minha atenção, O porquê? Porque essa vacina nunca alcançou a meta, Bom, é uma vacina quadrivalente. Atualmente, o PNI tem uma vacina quadrivalente que previne o câncer de colo de útero, causado aí, principalmente pelo HPV dos tipos 8 e 11, e as verrugas genitais, causadas pelos HPVs 16 e 18. O contrário, as verrugas genitais causadas pelo 8 e 11 e o câncer de colo de útero causado pelos tipos 16 e 18. Além disso, essa vacina previne, além do câncer de colo de útero, o câncer de vulva, vagina, câncer peniano, além dos cânceres aí, de boca, garganta e do aparelho higiênico, principalmente ânus, enfim. Então, é muito importante, uma vacina muito importante. A vacina, desde 2014, então, ela sofreu o primeiro impacto, o primeiro golpe, que foi a divulgação midiática associando a vacinação contra o HPV a um episódio, que acometeram vários adolescentes, e foi depois identificado que não havia uma ligação com a vacina, e sim, essas crianças, essas adolescentes, o que elas tiveram, na verdade, foi uma manifestação comum quando os adolescentes estão em grupo, Então, elas desmaiaram, por mesmo nervoso, por tomar a vacina.
E, infelizmente, a divulgação midiática associando esse evento à vacinação, ela contribuiu com a redução na adesão dessa vacina, né? Então, logo após esse evento e a divulgação midiática, houve interrupção das campanhas de vacinação contra o HPV nas escolas, e este foi um dos motivos, né, pelo qual a vacina, então, nunca alcançou a meta aí de vacinar 80% do público-alvo. Essa vacina também está disponível nos CRIs, né? Como a doutora ressaltou, os CRIs, nós temos essa vacina disponível tanto para homens quanto para mulheres de 9 a 45 anos que vivem com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos. Então, estes pacientes também podem se beneficiar, né, com a vacina contra o HPV. O objetivo do nosso estudo, esses são resultados, então, a partir de agora eu vou apresentar os resultados de um estudo do nosso grupo. Nós fizemos a seguinte pergunta, né? Qual é a prevalência de escolares vacinados contra o HPV? E quais são os motivos pelos quais os adolescentes não estão sendo vacinados, né? Então, nós buscamos aí, fizemos um estudo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, edição de 2019, foi uma amostra composta por 160 mil estudantes de todo o Brasil, tanto de escolas públicas quanto privadas, com idade entre 13 e 17 anos, né? O principal resultado desse estudo foi que, no Brasil, 62% dos escolares referiram que tinham sido vacinados contra o HPV, mas nós identificamos diferenças quanto ao sexo, dependência administrativa da escola, se era particular ou pública, e quanto às regiões. Além disso, nós identificamos os motivos pelos quais esses adolescentes não foram vacinados. Então, esse questionário, né, foi aplicado pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, ele foi aplicado em loco, utilizando como se fossem tablets, né? Então os escolares participantes responderam a essas perguntas: você foi vacinado contra o HPV? E aqueles que responderam que não foram vacinados, eles então poderiam responder o motivo pelo qual eles não foram vacinados. Dentre os motivos, não sabia que tinha que tomar a vacina, a distância ou a dificuldade para chegar até o serviço de saúde, o medo da reação à vacina, não sabia para que servia, não acreditava no efeito da vacina, a mãe, pai ou responsável não quis vaciná-lo. Ou outro motivo. E aqui a prevalência de escolares quanto ao sexo e regiões. Eu não estou conseguindo tirar deixa eu tirar essa barrinha, vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu colocá-la no cantinho aqui, pronto. Quanto ao sexo, então, em rosa aqui no Brasil, 76% das meninas do grupo que respondeu, né, que foi vacinado, né, 76% meninas e 49% dos meninos. Então, maior prevalência de meninas vacinadas em todo o Brasil, e todas as regiões, né, do Brasil. Quanto à dependência administrativa, então, nós observamos maior prevalência, né, de vacinados, de escolares que referiram que foram vacinados em escolas privadas. Então, as escolas particulares, nós identificamos maior prevalência de escolares, né? No Brasil, 64,7%, quando comparado aqui às escolas públicas, que é a barrinha cinza, 62,5%. E, claro, nós identificamos aqui as diferenças, por exemplo, na região sudeste, né? Uma diferença importante aqui nessa prevalência quando nós comparamos as dependências administrativas, né, das escolas. E agora, quanto aos motivos, né? Então, essa pesquisa, ela investigou quais são os motivos pelos quais esses adolescentes não estão sendo vacinados. E o principal motivo, né? O principal motivo para a não vacinação foi não sabia que tinha que tomar. Então, estes adolescentes desconheciam a vacina. Isso chamou muito o nosso grupo, motivo pelo qual nós publicamos estes resultados, né? E agora nós seguimos com este banco de dados, investigando outros fatores associados à não vacinação.
porque o desconhecimento nos chamou muito a atenção, principalmente aqui na região Nordeste, né? Nós identificamos aqui no Piauí, 62% dos adolescentes não vacinados referiram que não conheciam a vacina, né? 65% aqui em Alagoas não conheciam a vacina. E quando nós identificamos aqui, neste mapa temático, né, com cores, as cores mais fortes aqui localizadas na região norte, né, nordeste do Brasil, a região norte também, Amazonas, Roraima, Amapá, e as cores de tons mais claros, né, nas regiões sul e sudeste, né? Então, essa disparidade regional nos chamou muita atenção. O segundo principal motivo pelo qual os adolescentes referiram não terem sido vacinados contra o HPV. Então, aqui, em vermelho, são as cores mais fortes, né? As maiores prevalências de resposta, dificuldade ou distância do serviço de saúde, ou seja, ele referiu que não foi vacinado porque o serviço de saúde era longe da casa dele. E vejam, os estados aqui da região norte, né, Pará, Amazonas, Roraima, são estados que nós sabemos, né, a abrangência aí das unidades de saúde ribeirinhas, né, nós sabemos das distâncias, e então, estes estados onde nós tivemos maior prevalência de motivo relacionado à distância ou à dificuldade para chegar aí até a unidade, o serviço de saúde. Aqui no Maranhão também, né, nos chamando a atenção o contraste, né, vermelho aqui, e o azul com baixa prevalência dessa resposta na região sul. E por que você não foi vacinado? O terceiro motivo, mãe, pai ou responsável não quis vaciná-lo. Então, as prevalências, né, dessa resposta foi maior aqui na região sul, sudeste, centro-oeste, em contraste com as regiões nordeste e norte, onde nós tivemos menor prevalência dessa resposta. Então, as cores mais frias, né, os tons mais frios aqui no norte e nordeste, onde essa resposta foi menos prevalente, os tons mais quentes aqui no sul e sudeste. Os motivos da não vacinação em escolas públicas e privadas, então a diferença, o principal motivo nas escolas privadas foi a mãe ou o pai, o responsável não quis vaciná-lo, foi a principal resposta, e nas escolas públicas, a principal resposta foi a distância ou a dificuldade, né, para ir até o serviço. Então, os resultados deste estudo chamaram muito a nossa atenção, né, e nós resolvemos aí, a partir dele, continuar investigando esses motivos aí da vacina contra o HPV, porque não está sendo, né, qual o motivo da não adesão. Agradeço mais uma vez. Muito, muito importantes esses resultados, professora Tércia, certamente ajudam, né, nos ajudam aí, né, mas principalmente ajudam os governos, né, pode ajudar a tomar decisões em quais são as melhores estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra o HPV.